O Aaron Warner e Cardan Greenbrier vão dividir a tela da mesma forma que dividem os corações dos leitores? O anúncio que a Warner Bros. E a Amazon Studios acabaram de fazer pode mudar o futuro dos fandoms para sempre. Olá, viajantes literários! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Mayara e esse é o canal Viajante Literária. Aqui a gente respira livros, adaptações e, é claro, aqueles personagens que a gente ama e odeia ao mesmo tempo também. E se você está se perguntando o que eu quis dizer com Aaron Warner e Cardan Greenbrier, na mesma frase você vê no lugar certo. Porque hoje eu vou falar com vocês sobre o que está tirando o sono dos fandoms, desses fandoms poderosíssimos, que são as adaptações de Estilhaça-me e a trilogia O Povo do Ar. E sim, as duas sagas estão oficialmente, a caminho aí das telas, onde depois de anos de rumores, especulações e, fancasts mirabolantes, o sonho finalmente está se tornando real, gente. Então já deixa o teu like aqui e se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários qual dessas adaptações está te deixando mais ansioso. O filho da Juliet ou o filho da Judy Duarte? Bom, vamos começar com a notícia que fez os corações de muitos leitores disparar em junho desse ano. A Warner Bros. Pictures finalmente adquiriu os direitos da adaptação de Estilhaça-me, da série, escrita pela Taed Martin. E a gente, olha assim, o team, o anúncio aconteceu agora em 2026, justamente quando o primeiro livro completa 15 anos. É quase um presente de aniversário para os fãs, meus amigos, meus viajantes. Então, assim, essa saga, ela percorreu um caminho longo e cheio de altos e baixos, até chegar a esse momento. E hoje ela é um fenômeno mundial, com mais aí de 15 milhões de cópias vendidas ao redor do nosso globo terrestre. E agora, finalmente, a Juliette Ferraris vai sair das páginas para ganhar as telonas. Mas para quem ainda não conhece essa obra-prima da sofrência, eu vou dar um resumo rápido, mas tem resenha aqui no canal, tá? Vou deixar nos cards. A história se passa em um mundo pós-apocalíptico, controlado pelo Reestabelecimento, um regime que é totalitário, que faz de tudo para manter a ordem, mesmo que isso precise aprisionar quem é considerado perigoso. E aí que entra a Juliette, uma garota de 17 anos que está trancada em um manicômio há anos, há quase mais de um ano. O motivo é que o toque dela pode matar. Ela é considerada um monstro que precisa ali ser contido. Até que, em meio a todo esse caos, ela é tirada dessa solitária e lançada num jogo de poder, resistência e descobertas. E a jornada dela vai muito além da sobrevivência. Mas sejamos honestos, viajantes, se você acompanha este Asami, sabe que a gente não tá aqui apenas pela distopia. Até porque ela é bem resumidinha, bem contida nesses 3 primeiros livros que a gente tem de Asami. E é claro que a crítica social e a opressão do restabelecimento são importantes, mas vamos combinar que o que realmente prende a gente nessa história são os personagens. Temos a Juliette, que é uma das protagonistas femininas mais complexas que eu já tive o prazer de conhecer. A evolução dela é muito gradual e ela sai do medo para autoconhecimento, descoberta de identidade, enfim, são muitos os caminhos que ela tem que passar. Temos o Adam também, que é seu primeiro amor, aquele soldado que vem para trazer ela, para dar um toque de realidade e dizer, olha, tudo bem, você é amada, você é protegida. Temos o Kenji, que é o alívio, mais do que o alívio cômico dessa série, ele é o coração, Eu sei que vocês estão pensando em alguém muito especial, e esse alguém é o Aaron Warner. O Warner. Lembra que a gente fez um trocadilho no passado, dizendo que seria muito interessante a Warner Bros. Adquirir os direitos de Estilhaça, porque teríamos um Warner aqui? Exatamente isso aconteceu, gente. Eu fiquei tão empolgada quando eu descobri que seria Warner Bros. Colocar essa grandiosidade na tela
Olha, puro suco do caos. O nosso loirinho de olhos verdes, né, o comandante do setor 45, que começa ali, né, como um vilão da história, e que a capítulo após capítulo vai derrubando todas as nossas defesas. É justamente por causa dele que essa ansiedade, né, por essa adaptação está a mil. Mas tá. Assuntos importantes. Existe um motivo muito grande para a gente respirar aliviado, viu, gente? Podem ficar tranquilos porque a Tairi Mafi não vai apenas assistir de camarote, enquanto a Warner Bros. Transforma sua obra em filme. A autora vai atuar como produtora executiva dessa adaptação, e isso, para mim, é a melhor notícia possível. Né? A produção ela está sendo liderada pela Template Hill, o estúdio que já trouxe assim, outras franquias jovens de sucesso para as telas. Além disso, nomes de peso como Wiki Godfrey e Martley Bowen estão envolvidos. Mas a presença da Taeri é o que, né, realmente importa aqui, porque a maior preocupação de qualquer fã é: será que eles vão entender a essência dessa história? Será que vão conseguir ser fiéis ao que a nossa queridíssima autora nos trouxe? E é o que os fãs amam de verdade, né? E essa é uma das preocupações que no momento a gente pode respirar à vontade, né? A gente tem ali a Taeri como produtora. E essa não é uma preocupação à toa, sabe, dos fãs, porque este Yasmin não é só sobre uma garota com poder mortal, é uma história que aprofunda sobre identidade, trauma, abuso de poder e, claro, sobre um romance, né, que quebra aí paradigmas e padrões. Ter a autora que tá por perto significa que o DNA da história vai ser preservado, mesmo, né, que as mudanças do cinema exija alguma coisa, né? Porque a gente sabe que nem sempre dá para adaptar tudo. Mas agora eu sei que você está com a pergunta na ponta da língua. A mesma pergunta que está ecoando em todas as comunidades dos fãs. Quem vai ser o nosso cast? Quem vai interpretar Warren Warner Anderson? Vamos falar sobre isso porque o Fender já está pegando fogo com todo esse fancast. E, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Fancast é aquela brincadeira deliciosa que a gente faz, né? Imaginando atores perfeitos para os personagens. E a comunidade diz que Yasmin é mestra nisso. Para o Warner, a gente tem já alguns nomes que o Fancast escolheu, mas eu vou adicionar alguns meus aqui também, tá? Temos o Lucas Bergval, que você já conhece como o jogador de futebol, né? Mas a galera ama o visual dele para o Warner. Acho que a vibe dele de loiro, dos olhos verdes, ajuda muito, né? E conquistou a galera. Mas cá entre nós, é uma escolha estética dos fãs, porque ele não é ator, né? Depois temos o Jalen Parker, outro queridinho aí do Fancast, que aparece com frequência nas montagens dos fãs. Ele é um influencer digital. E para fechar com chave de ouro, temos o Damien Hardunke. Esse sim é ator, vocês podem conhecer ele do How to Sell Drugs Online, ou então do sucesso Maxton Hall. A gente acha que ele tem, assim, a atitude e o olhar certo para o Warner e eu concordo demais. Mas atenção, viajantes, é importante deixar claro que nenhum desses nomes está confirmado pela Warner Bros., tá? Eu tô enfatizando que é fancast porque ainda não temos nenhuma notícia, nenhuma novidade relacionada ao elenco de Estilhaça, tá? Isso aqui é só para que vocês se atentem, que pode ser uma possibilidade. Para Juliet, eu e os fãs também temos algumas apostas, né? A gente vê muito a Candela Gallo, que é uma modelo influencer digital, com um alcance imenso. Ela aparece muito nas montagens e, enfim, faz muito sucesso. Eu acho que ela realmente teria um potencial se ela decidir, né, sei lá, quem sabe, participar da audição, né? Eu acho que seria interessante. Temos a Mackenzie Foy, que vocês conhecem como Murphy de Interestelar, Hernesme de Crepúsculo e também de O Quebra-Nozes, que é uma favoritinha nela. Eu acho que também cairia muito bem.
Para interpretar Adam Kent, o nome que circula aí há bastante tempo é o do Nicholas Galitzine, ou Galitzine, I don't know. Ele é o ator que está à altura, né? E o Faden praticamente já escalou ele para o papel do Adam há muitos tempos. Não sei se vai encaixar perfeitamente, mas ele é um ator topa tudo, né? Então eu não ficaria surpresa se ele aparecesse como Adam ou como qualquer outro personagem do cast. E para o Candy, a brincadeira fica ainda mais interessante. Alguns fãs sugerem o Sang Hyun Lee, que vocês conhecem como Minho de Conquering Kid, ou então o Maken Yu, que é um ator japonês famoso por Zoro de One Piece. Imagina o Kenji com todo esse carisma, seria incrível, né? Bom, eu torço por um personagem mais a cara do Kenji, né? Assim, eu não sei. Eu não sei. Alguém fala com coreano, por favor, tem muitas opções. Mas, novamente, né? Tudo isso é fancast e não existe elenco oficial ainda. E, por enquanto, a única coisa que podemos fazer é especular e torcer para que a Warner Bros. Acerte em cheio. Assim como acertou com a Taras Pyre na produção, né? E vamos deixar a distopia de lado por um momento. Porque, enquanto a Juliette se prepara para brilhar no cinema, outro Faden está prestes a perder completamente a estabilidade emocional. Com a notícia que veio direto de Elflam. Exatamente, gente. Se o anúncio de Estilhar, sabe, já foi um assim, terremoto, a confirmação da adaptação do Povo do Ar foi assim, um abalo sísmico no mundo literário. E assim, veio muito sutil. E quem nos trouxe essa notícia foi a própria diva Holly Black, a autora da saga. Ela confirmou que os direitos da adaptação foram adquiridos por nada mais nada menos do que a Amazon Studios com a produção do Scott Free Productions, né? E vocês ouviram isso, minha gente? A produtora da Ridley e o Tony Scott. Foram os mesmos produtores de Gladiador, né? Gladiador 2, Falcão Negro, Chama de Vingança, Prometheus, Perdido em Marte, Napoleão, Alien, né? Então, assim, Expresso do Oriente, que é de Agatha Christie. Então, assim, vai ser um sucesso. Já tô com altas expectativas aqui. E se você não conhece O Povo do Ar, é a trilogia formada por O Príncipe Cruel, O Rei Perverso e A Rainha do Nada. E não se engane pelo nome Príncipe ou Rainha, porque essa história é sobre poder, traição e sobrevivência em um mundo onde as fadas não são criaturas fofas, tá? A história ela acompanha Jude Duarte, uma jovem humana, né, que após a tragédia familiar, ela é levada para Elflam, o reino das fadas. Lá ela cresce sendo tratada como inferior, como uma mera mortal, em um mundo assim que os seres são imortais, né, são cruéis. E a única coisa que a Jude deseja é conquistar um lugar nesse mundo que ela vive, mesmo que para isso ela precise ser mais astuta, mais violenta e mais perigosa do que qualquer outra fada. E qual é o principal obstáculo dela? O nome dele é Cardan Greenbriar, príncipe da corte das fadas. Ele é cruel, arrogante e parece ter o prazer sádico em humilhar Jude por ela ser humana. Mas a relação, né, entre eles é uma grande sacada da história, porque não é um simples enemy to lovers, é uma disputa de poder constante. Cada atração é acompanhada por ressentimento, cada gesto de afeto é uma arma, e cada beijo pode ser uma declaração de guerra. E nessa ambiguidade, essa tensão entre o amor e o ódio, que transforma o Cardan e a Jude em um dos casais mais icônicos da literatura jovem atual. Agora, adaptar isso na telinha vai ser um baita desafio. Existe uma expectativa gigantesca em torno da estética da produção, do visual de Elflam. A gente não está falando de qualquer livro. E a gente sabe que a Prime Video vai investir pesado. Mas a pergunta que não quero calar é: será que eles vão capturar a atmosfera de Elflam? Porque não é um reino,
de fantasias fofo. Não é um lugar que é simultaneamente belo e assustador, né? Todo mundo é muito perverso. Mas pra mim, assim, o verdadeiro teste da adaptação não vai ser a ambientação, vai ser justamente a dinâmica do Jude e do Cardan. Reproduzir a relação dos dois não é tão simples, né? Eu acredito que colocar um breve romance ou um simples romance em Enemy to Lovers pros dois seria um erro fatal pra franquia, né? A história ela tem muitas camadas pra se resumir a um clichê qualquer, né? Existe sim a atração, mas existe também um ressentimento profundo, né? Existe confiança, mas também tem ali a manipulação constante entre eles. E acima de tudo existe a disputa por controle, né? Transformar isso em narrativa visual sem perder a profundidade vai ser um grande desafio para a Amazon, mas a gente está aqui torcendo, né? Mas assim como Steel Asami, né, temos um trunfo na manga. Holly Blacker também vai participar da produção. Isso, gente, exatamente. Isso é maravilhoso. Né? Ela conhece a alma desses personagens como ninguém. O Povo do Ar tá vivendo uma verdadeira expansão do universo também, né? Além da série, a Holly Blacker vendeu 4 livros ambientados em Elfalame, incluindo um romance para o público jovem adulto, previsto para 2027, e 3 obras para o público adulto. E não para por aí. Temos adaptações de graphic novel, um livro ilustrado, um jogo de cartas, um baralho de tarô e um livro de receitas que é até coleção oficial de Funko Pop a caminho. Gente, eu fiquei apaixonada por essas coisinhas. Ou seja, a série do Prime Video não é um ponto final. É o início de uma grande franquia que está por vir aí. Mas com todo esse hype também vem um perigo, né? Que é preciso abordar isso aqui. Com a explosão do gênero romantasia nos últimos anos, existe um risco, né, da Amazon Studios transformar O Povo do Ar em mais uma história genérica de fantasia com romance. Holly Black escreveu uma obra-prima, gente. Antes dessa febre atual, o universo dela vai além do romance. O poder, tem a política, tem a violência. E a relação complicada de Jude com a própria humanidade precisam continuar existindo. Elfalame precisa ser um lugar onde você não pode confiar em ninguém, onde cada sorriso esconde uma traição. Se eles acertarem nisso, se eles capturarem essa essência, teremos uma série épica. Mas se errarem, teremos apenas uma fantasia vazia. E O Povo do Ar nunca é apenas bonito. É cruel, sombrio e é maravilhoso por causa disso, né? Ele tem o seu tempero. Então, viajantes, qual é as suas expectativas? Me dizem nos comentários. A Warner Bros. Tá trazendo aí pra gente a distopia e a emoção de Steel Asami para os cinemas, com a Tairi Maff supervisionando cada detalhezinho. E a Amazon Studios já está mergulhando aí na política e na crueldade de Elfalame, com Holly Blacker ao lado de Scott Free Productions também. Estamos diante aí de 2 projetos que podem revolucionar a forma como as adaptações literárias são feitas e abrir novas portas, né? E o mais importante disso, as autoras já estão no comando. Isso nos dá uma esperança de que essa essência da história permaneça, seja preservada, né? A pergunta que fica é, será que a Warner Bros. Vai acertar no elenco? Será que a Amazon vai conseguir reproduzir ali a tensão do mundo do Elfalame, dos Judes do Cardan? Eu vou ficar aqui aguardando ansiosamente por mais novidades para trazer a vocês. Mas me diz você, qual dessas adaptações está te deixando mais empolgado? Eu fico por aqui, viajantes. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do universo literário. Um beijinho e até a próxima!